Entrou? Eita, começou de novo, caiu. Volta você. Foi? Assinar de novo. Tá buscando o sinal? Tá aqui a visualizar, que de sensação. Rapaz, o negócio tá difícil, hein? Tá. Eita, cara. Mas vamos lá. Vai, continua. Vamos ver se vai dar certo. Mas é o que eu estava falando, que agora a gente percebendo que a gente tem tantas ideias diferentes, né? Principalmente politicamente, a gente corre o risco de pensar assim como os judeus pensavam de Zaqueu, que ele era um vira-casaca, né? Uma pessoa que não tinha escrúpulos e tudo mais. A gente corre o risco de pensar isso dos nossos irmãos, né? E olhar o outro, cara, olha, ele é cristão, a gente pertence à mesma igreja, mas ele não tem o direito de pensar diferente de mim, né? E aí a gente se vê aí parecido com Zaqueu nessa situação, né? Ou achando outra pessoa parecida com Zaqueu. Rapaz, é uma situação complicada, porque eu acredito que até pelo advento da questão da internet, a questão das redes sociais, a expressão de uma opinião contrária hoje ao que normalmente temos como um padrão, qualquer tipo de coisa que fuja a isso, causa frição, causa reverberação da opinião. Exatamente. Eu acredito que nós estamos tendo mais dificuldade nesse tempo de lidar com a opinião contrária do que a geração anterior à nossa tinha. Porque como a gente é muito visto, muito falado, muita comunicação, muita exposição, muitas coisas podem atrapalhar, né? Você talvez hoje converse com uma pessoa, ela te trate super bem. Aí amanhã ela lê uma postagem que você colocou a respeito do assunto que for, ela passa a não ter o mesmo tipo de relacionamento com você, né? É verdade. E eu vejo isso claramente, né, nessa posição. Não só de Zaqueu, mas da humanidade como um todo, porque aquele que pensa diferente, ele é meu inimigo. Ele é alguém que ele é prejudicial. E eu costumo dizer que o pensamento contrário ele também é importante. Tanto para me convencer, como para fortalecer, de repente, a minha opinião, né? o meu processo de vida. E o que Jesus mostra para mim aqui, para o povo, é de que Jesus sabia viver com aqueles que pensavam diferente dele. É verdade. Inclusive, eu gosto muito de uma coisa que o comentário do William Barclay vai dizer sobre essa parte que Jesus fala assim, que ele veio para os perdidos, né? Porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Barclay ele vai dizer o seguinte, para a gente entender esse perdido, como alguém que está num lugar equivocado, né? Não é alguém maldito e condenado como o judeu olhava, mas é alguém também amado pelo Pai, mas que ele estava num lugar que não deveria estar. E a ação de Jesus é justamente essa, cuidar dessa pessoa, né? A gente vê em todo o ministério de Jesus, ele sai do grupo principal das pessoas que pensam padronizadas, né? E ele vai em cuidado daqueles que estão afastados, estão nesses lugares equivocados, né? E isso que é tremendo demais no ministério de Jesus, né? E assim, não ser querido hoje, ou ser querido hoje, são questões assim muito sutis diante daquilo que a gente fala. E aí eu passo para a segunda questão, que a gente, para estar sozinho diante de alguma coisa, não necessariamente a gente precisa estar inserido no meio de muita gente. Principalmente nesse tempo. A gente pode estar sozinho, com 5 mil amigos no Facebook, 500 mil seguidores no Twitter, e a gente viver uma vida sozinha. Uma vida de solidão.
principalmente hoje. Eu acho que isso é verdade hoje. Porque quando o Zaqueu diz para mim assim, vamos lá em casa jantar, vamos lá em casa comer, me parece, até pelo comentário dos fariseus, como é que esse homem vai comer com pecador? Ou seja, ninguém se relaciona com esse cara não, porque ele é alguém que vive isolado por causa das questões dele. E aí vem a pergunta. Se em algum momento da sua vida, se você quiser compartilhar, logicamente, e você também que de repente está nos assistindo, se você também quiser ir comentar, se você em algum momento se sentiu assim sozinho, apesar de estar acompanhado. Sim, com certeza. Isso é muito comum de nos acontecer, principalmente quando a gente está experimentando, às vezes, algumas lutas que são muito pessoais, né? A gente, às vezes, está enfrentando um vendaval danado na nossa vida e não importa você estar, às vezes, congregando junto com os irmãos, às vezes você está saindo para lanchar junto com uma galera, mas ninguém sabe o quanto aquilo que você está enfrentando o tornou solitário, o tornou sozinho, né? Porque parece que você não pode, em alguns momentos, não pode nem se abrir para poder falar sobre aquilo, né? E aí você se ilha, né? Você se encontra numa espécie de ostracismo. E isso é muito complicado, muito difícil, né? Então eu já enfrentei situações assim, né? E a única forma da gente conseguir vencer é não tomando essa atitude de se isolar. A gente aprende muito isso com o Zaqueu, porque com certeza Zaqueu não era uma pessoa feliz. Por quê? Ele está vivendo entre os seus, mas ele todo mundo está contra ele, porque o que ele está fazendo não é uma coisa legal para o seu povo. Então, apesar de toda a riqueza, todo o dinheiro que ele tem, ele é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, né? O que ele vai fazer, Bruno, é muito interessante, porque parece que o texto diz que ele tem uma deficiência, né, que é a sua questão da sua altura, né? Só que ele se lança nessa multidão, e ele poderia ter apanhado naquela multidão, né? Ninguém ali gostava dele. Ele se lança no meio daquela multidão, ou seja, ele se expõe, né? E com todas as suas forças ele dá um jeito de ver Jesus, né? Fica aí uma ideia do que a gente precisa fazer nesses momentos da nossa vida, né? Enfrentar, né? Mesmo que aquilo que a gente possa ser vergonhoso publicamente, mas a gente enfrentar isso e sair dessa posição de solidão, né? Eu gosto muito da música popular brasileira e eu gosto muito de escutar música, né? Eu já fui músico. E eu me lembro de uma música do Titãs que dizia: sonífera ilha, descansa meus olhos, aquieta minha boca, me enche de luz. Às vezes a gente acha que a gente está na solidão, a gente vai conquistar ou conseguir aquilo que a gente imagina. E eu acho que é muito complicado isso, se isolar, né? A escola bíblica dominical que a gente vem fazendo aí durante esse primeiro trimestre fala exatamente disso. Que as questões emocionais às vezes provocam em nós situações tão difíceis que a gente quer desaparecer. E a questão emocional está diretamente ligada às questões de vivência da pessoa. Ser achincalhado, ser xingado, ser chamado de traidor pela pessoa que é seu semelhante, filho do mesmo povo. E aqui Jesus usa uma expressão muito cara ao povo judeu, que é filho de Abraão. Deus pega Zaqueu e coloca na mesma condição de povo e filho de Deus quanto aqueles que se diziam santos. Isso é muito sério, porque Jesus de fato contrapõe toda a construção social daquele povo, dizendo, apesar dele de repente roubar, de repente usurpar para ter uma vida mais abastada, mas isso não o desconfigura ou desqualifica de não ser povo, de não ser um semelhante a você. E aí é aquilo que eu disse domingo, e venho dizendo durante meu ministério: nós não podemos acusar o outro simplesmente pelo fato dele ter um pecado diferente do meu, porque pecados são apenas diferentes.
mas do mesmo jeito são pecados. Então a gente não deve e a gente não pode ir acusar o outro daquilo que a gente julga ser certo ou errado. Ele é um pecador, porque eu também sou. Eu não sou nenhum santarrão. Eu tento viver, eu busco viver uma vida digna diante do Senhor, mas a gente falha, a gente erra. O apóstolo Tiago, não, o Tiago é irmão de Jesus, né? Na sua carta, ele vai escrever no capítulo 5, eu até separei aqui o texto aqui, o capítulo 5, versículo 16, Bruno, ele vai dizer assim, olha, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ele está falando aqui, primeiro, uma realidade. O pecado, a fraqueza, aquilo que não está sendo difícil naquele momento, precisa ser trazido para a luz. Não pode ficar escondido, né? Tem que ser trazido para a luz. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas ele diz uma coisa antes. E orem uns pelos outros para serem curados. Aqui não é oração para ser perdoado, porque quem perdoa é Deus, e às vezes nós já até fomos perdoados, mas a cura, ela só vem quando a gente traz a situação para a luz, né? Apesar de às vezes a gente já ter sido curado, já ter sido perdoado por Deus nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, mas ainda a gente fica com a ferida aberta, a gente ainda fica com algum sentimento traumático, né? E isso só vai acontecer quando a gente traz isso para a luz. A gente conversa com o irmão, a gente conversa com uma pessoa idônea, a gente conversa com um pastor, né? E Deus começa a trabalhar isso no nosso coração. E você vai lembrar do texto que Davi diz, enquanto escondi meus pecados, era como se meus ossos secassem. A confissão, e aqui eu não estou falando de confissão positiva, porque eu não acredito nisso, mas a confissão dos pecados ao Senhor, essa verbalização a Deus, daquilo que a gente tem de complicado em nós, traz a cura para a nossa vida. Deus transforma a nossa situação. E aí, a situação de dificuldade de estarmos sozinhos na multidão ali, você foi muito perspicaz quando você disse, até porque é o próximo assunto, existem problemas existenciais que nós temos que não são diretamente ligados ao outro, mas crises que a gente vive internamente. E muitas vezes, essa crise também nos afasta dos outros. E se essa crise ainda estiver relacionada com qualquer tipo de pensamento, de conceito religioso, seja ele cristão ou não, a dificuldade que a gente tem com a religião ou com as situações da religião podem nos fazer querer se afastar das pessoas, e no caso da religião cristã, de Deus, acusando Deus de coisas que acontecem conosco, dificuldades que a gente tem. Como você acha, Tiago, que Jesus olha para você, usando a experiência de Zaqueu? Olha, eu espero que ele olhe com muita misericórdia, Bruno. Porque, rapaz, se não fosse esse olhar de misericórdia, eu tava frito, mano. Né? Não, Estávamos. Então, graças a Deus que a gente sabe disso, que o Deus ele olha com um olhar de misericórdia, de graça, porque se não fosse essa graça e essa misericórdia, a gente já teria sucumbido há muito tempo, né? Então, eu acho que não existe outra forma. Cara, eu aprendi com um amigo presbiteriano, e ele disse uma frase que a princípio eu fiquei assim pensativo, deu um nozinho na minha cabeça. Ele disse que misericórdia é o ato divino de Deus não derramar em nós aquilo que a gente merecia. E graça é o ato de Deus de dar a gente aquilo que a gente não merecia. Então, esses dois olhares de misericórdia e de graça, se não fosse isso, meu irmão, a gente estava perdido de fato. Ô Bruno,
É por isso que eu não canto aquela música assim, ó, restitui, eu quero de volta o que é meu. Essa eu não canto nunca, mano. Eu não quero o que é meu, não, deixa pra lá. Rapaz, eu até gosto do começo dessa música, sabe? Uhum. Eu não sei se você conhece a história dessa música, daquilo que o autor da música vivia, mas você conhece a história da música? Não conheço. Não, então, ele vivia um problema, se não me engano, familiar, algum problema muito sério. E ele tinha perdido muita coisa que ele gostava, que ele amava. E eu acho que, inclusive, o autor perde a família, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Algo que ele amava muito, ele perdeu. E ele, então, diz para Deus que ele quer isso que ele amava, que ele tinha como importante para a vida dele, de volta, porque a atitude errada que ele tomou diante dessas questões provocou nele uma tristeza muito grande. Então, que Deus restituísse a ele aquilo que dava alegria a ele. Agora, essa daí eu preciso de contexto. Sim, exatamente. Para a gente cantar alguma coisa, a gente precisa saber o que a gente está cantando. É verdade. E a história dessa música é até bonita. Eu não tenho dificuldade hoje de cantar, porque eu conheço a história. Mas eu também tinha uma dificuldade me ajudou bastante agora, inclusive. de cantar. Depois você pesquisa aí sobre a história. É muito bonito, ele dá um testemunho, acho que tem no YouTube. Legal, o que aconteceu com ele. Mas, veja, essa é uma questão complicada. De atitudes que a gente toma na vida que provocam na nossa vida uma crise tão grande que a gente se perde. A gente fica sem norte, sem direção. Domingo pela manhã eu dizia que existem situações que são controláveis, que a gente pode tomar controle, mas existem situações que nos acometem que a gente não tem o mínimo controle. Que é o que está acontecendo com a gente agora. E muitas pessoas estão abatidas e achando e pensando que Deus se esqueceu da gente. Uma doença tão terrível, parece que Deus se esqueceu. E isso não é verdade. Deus continua olhando para a gente, Deus continua atuando na nossa vida e Deus continua agindo para conosco com misericórdia. É verdade. Porque não adianta hoje você ter todo o dinheiro do mundo, ter todos os recursos do mundo, se você não contar de fato com o milagre de Deus na tua vida para te curar dessa doença. Porque a gente tem visto gente rica e gente pobre indo do mesmo jeito. É verdade. Eu gosto muito de exemplificar isso com o Salmo 33, que Davi vai falar assim, um rei não se salva pela força do seu exército, nem os cavalos, né? Os cavalos são vão para a vitória, né? E aí eu fico pensando, caramba, Davi era um rei que era experimentado em batalha, sabia a importância de ter um exército grande, o cavalo era uma das melhores ferramentas de batalha, e ele está dizendo aqui, olha, isso tudo aqui não é importante, porque ele também tinha experiência de sobra, né? Porque ele sabia que se não fosse esses recursos que ele tinha, se não tivesse a mão de Deus sobre ele, sobre os seus recursos, ele não ia vencer nenhuma batalha. E aí a gente passa para o ponto seguinte, que o dinheiro não passava de um entrave ou de uma dificuldade na vida de Zaqueu. E quando o Zaqueu se livra disso, quando o Zaqueu entende de que aquilo que ele tinha feito não era suficiente ou não era bom para trazer alegria para a vida dele, ele então tem esse encontro marcante com Jesus. Existem coisas na nossa vida que geram esse entrave, geram essa dificuldade de se relacionar com Deus. A minha pergunta, agora direcionada a você também, se de repente você quiser compartilhar, mas também a você que está nos assistindo, e aí eu também vou falar um pouco da minha experiência antes, existiram e existem coisas que muitas vezes me deixam ou me levam a caminhar longe de Deus. Calma, mas você é pastor, você não pode fazer isso. Não, irmãos, tem sim. Existem situações da minha vida que às vezes me dão um susto que o relacionamento fica difícil. Porque outro dia eu orava, ou melhor, tentava orar,
E eu disse a Deus a seguinte coisa: Senhor, eu não sei nem mais o que falar, eu vou ficar quieto. Porque eu estou com tanta dificuldade de me comunicar que eu vou ficar em silêncio. Então, às vezes, situações nos atrapalham nesse relacionamento. No caso de Zaqueu, era dinheiro. Em outras situações, pode ser a falta dele. Pode ser uma doença, pode ser a morte de um amigo, a morte de um primo. Situações N que acontecem na nossa vida que fazem com que esse relacionamento se distancie, se cause uma reverberação, uma falta de consonância naquilo que a gente faz e que traz esse distanciamento. E isso, para mim, é muito preocupante, porque dependendo das nossas questões, muita gente leva muito tempo para recuperar. Zaqueu levou uma vida, praticamente, para se encontrar com Cristo nesse sentido, porque se ele era rico, ele trabalhava muito tempo. Né? Então, as questões podem nos fazer e podem nos afastar e criar uma dificuldade dentro desse relacionamento. Diz aí, o que você acha? Com certeza. Alguns encontros com pessoas que Jesus teve, Jesus solicitou que elas precisassem fazer alguma coisa, né? E nem sempre estava relacionado a dinheiro, né? A gente vê quando Jesus encontra com um jovem rico, né? Ele tinha cumprido todas as leis, sabia de cor e salteado. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim: olha, legal, agora vai e vende tudo que tem para me seguir. A questão daquele jovem era o dinheiro, ocupava o coração dele, né? Mas para aquele mestre da lei lá, me fugiu o nome agora, né? Sou muito bom agora, a memória falha muito. Caramba! Nicodemos. Para Nicodemos a questão não era dinheiro. Para Nicodemos a questão era nascer de novo, né? Então, todos nós, quando nos deparamos em um momento da nossa vida, a gente pode ter alguma coisa que se coloca entre nós e Deus, se coloca entre nós e Cristo, né? E geralmente essas coisas vão se tornando um ídolo na nossa vida, né? E isso daí dificulta muito a caminhada, porque essas coisas se colocam como barreira entre nós e Deus, né? E não só isso também, mas, por exemplo, Bruno, liberar perdão, uma coisa tão difícil na nossa vida, né? A gente fala que a gente precisa perdoar, é uma coisa fácil de se dizer, mas difícil de se praticar, né? Uma vez eu estava em uma reunião de pequeno grupo também, falando sobre a questão do perdão, e uma jovem que estava presente, ela falou assim: olha, sabe como é que eu faço para resolver meus problemas, meu problema de liberar perdão? Eu começo a orar por aquela pessoa. Eu começo a orar por aquela pessoa até o ponto de eu estar agora desejando mais o bem dela do que o mal, do que a vingança. E eu nunca tinha pensado aquilo, eu que estava dando a lição naquele dia, eu acabei aprendendo aquilo ali. E são muitas coisas que podem se colocar na nossa vida, né? Entre nós e Jesus. Inclusive, Bruno, a gente pode até colocar Deus como um ídolo na nossa vida, né? Como que a gente pode colocar como Deus pode ser um ídolo na nossa vida? Jesus vai dizer o seguinte, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então a gente pode colocar, isso nos diz que Ele é o caminho, Ele é o meio, né? O início, o meio e o fim. Se a gente tirar, por exemplo, Deus do fim, eu vou usar Deus para conquistar alguma coisa. Então Deus agora se tornou a palavra mágica para eu conseguir as coisas que eu preciso, né? Ou seja, Deus se tornou um ídolo da minha vida. Ou eu também posso tirar ele do meio e deixar só ele no fim. Uma estratégia que o inimigo tem usado muito nos nossos dias. E aí o que eu coloco nesse meio para poder alcançar Deus? A religião. Uma vida de obras que eu vou fazer para conseguir chegar até Deus.
né? E com isso eu vou usando a minha prática religiosa, o meu ir à igreja, o meu frequentar a ensaio, eu vou chamando essas coisas de sacrifício. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu vou conseguir chegar a Deus, né? Então, são coisas muito sutis da nossa vida que se a gente não tiver conhecimento da verdade, a gente vai cair sempre nisso, né? Verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente, esse relacionamento com Deus, para que ele não se torne apenas um algo de obtenção de bênção ou de alguma coisa que a gente quer, né? Bom, agora a gente vai compartilhar aqui sobre como é que a gente pode, então, colocar em prática isso tudo que a gente conversou aqui. A salvação é expressa em nossa vida não porque a gente conhece muita coisa. Eu tenho uma frase muito marcante na minha vida que eu escutei o reverendo Guilhermino Cunha falando numa semana teológica no seminário. Ele disse: o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia, não é o conhecimento dessas questões teológicas, elas não podem apenas me tornar mais inteligente. A Bíblia não foi escrita para me tornar mais inteligente. A Bíblia foi escrita para que a gente pudesse conhecer o nosso Salvador. Perfeito. Então, a salvação e esse caminho, mesmo de conhecimento, de busca, de obtenção de conhecimento, ele não pode provocar em mim apenas uma transformação de conceitos, sejam filosóficos ou teológicos. Eu não posso apenas mudar aquilo que eu penso. Eu preciso mudar de atitude. E isso, para mim, acontece claramente na vida de Zaqueu. Eu tenho uma questãozinha aí nesse texto, que Zaqueu diz assim: se eu defraudei, se eu roubei, eu restituo. Esse se, para mim, ele diz assim: Jesus, eu não roubei, mas se algum dia eu roubei e eu não percebi, eu vou restituir. E se eu roubei, eu vou devolver não só 2 vezes, porque a lei mandava devolver 2. A lei mandava restituir em dobro. Ele diz: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, o dobro do que a lei manda. Então, a salvação, quando alcança a vida de Zaqueu, e é claramente para mim, porque quando Zaqueu diz isso, Jesus diz: a salvação chegou. O problema de Zaqueu era com dinheiro. O problema dele era com bem material. Porque senão Jesus não falava. Então a salvação chegou aqui. Quando Zaqueu consegue tirar esse ídolo da vida dele, como você bem disse anteriormente, quando ele tira esse ídolo, joga fora e de fato adora e crê em Deus, em Jesus, na obra salvadora de Jesus, ele joga esse ídolo fora. Ele joga isso que fazia com que ele ficava distante de Deus fora. E aí ele toma uma posição totalmente diferente da que ele tinha anteriormente. Então eu entendo que a salvação não muda só o que eu penso, ele muda como eu penso e como eu ajo. E a ação de Zaqueu, ela é transbordante, impactante e imediata. O que mudou na sua vida, o que você começou a agir diferente quando você percebeu que Cristo não apenas nos torna pessoas mais inteligentes, que para mim Deus torna a gente mais inteligente, que Ele faz a gente conhecer tanta coisa, mas que a gente precisa, além da nossa capacidade mental, a gente precisa mudar de atitude. Se você quiser compartilhar, compartilhe uma coisa que Deus transformou na sua vida e você passou apenas de pensar para também praticar. Certo, muito bem, muito bem. É uma questão muito boa de conversar, né? Eu tenho um exemplo muito vivo na minha vida, né? Eu cresci com o entendimento que quando eu casasse, né, eu precisava ser um marido que fizesse a esposa me obedecer. Olha só que ideia, né? E uma ideia também que se eu fosse dividir as tarefas domésticas, isso seria uma diminuição da minha masculinidade. Olha só, né? E por algum tempo eu vivi o meu casamento dessa forma, né? Não sabia, pensava sempre com isso aí. Quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, né?
e perceber os atos de Jesus, né? Como que ele quebrava alguns paradigmas dessa sociedade patriarcal, né, em que ele estava envolvido. E eu falei, caramba, eu tô indo completamente oposto do caminho que Jesus foi, né? Jesus ele está de repente num banquete na casa de alguém e de repente chega uma mulher que é prostituta e começa a tocar os seus pés, começa a lavar os seus pés, e isso era uma coisa absurda para os judeus. Como assim? Uma pessoa que fosse digna, um homem digno nessa sociedade, jamais permitiria que uma mulher o tocasse em público. Principalmente uma prostituta, né? A gente percebe também nos textos que a gente tem dos evangelhos, eles acabam não relatando muito da manifestação das discípulas que Jesus tinha. E Jesus tinha muitas discípulas também. Quem vai trabalhar isso aí muito bem é um teólogo chamado José Antônio Pagola. E outros vão falar sobre isso também, né, que acabou sendo ocultado nos textos que ainda estão sendo desenvolvidos ainda no teor de uma cultura ainda patriarcal, né, então isso representa bem também. Então, eu comecei a pensar, e Paulo vai dizer em algum momento também, né, que em Cristo não há mais judeus, gentios, homens e mulheres, todo mundo é igual diante de Deus, né? Todo mundo que nasceu de novo, ele é um igual, não existe mais diferenças, né? E eu comecei a repensar as minhas práticas enquanto marido, né? Eu falei, caramba, eu estou fazendo a minha esposa sofrer. Eu preciso ser um melhor marido, preciso entender que dividir as tarefas domésticas não é vergonhoso, e isso não me torna menos homem fazer isso daí. Olha que coisa básica, né? Eu tô abrindo uma intimidade aqui numa live. Mas hoje a gente está fazendo aí esse ano 18 anos de casado, né? Eu casei muito jovem, né? Mas graças a Deus a verdade do Senhor iluminou a minha vida ainda bem nos primórdios aí do nosso casamento. Então minha esposa não precisou sofrer muito, não. Rapaz, eu entendo que é um assunto que me interessa muito sobre masculinidade, sexualidade e a partir das questões da Bíblia. Claramente a cultura judaica ela era patriarcal e o homem tinha posições sociais dentro disso. O meu grande problema nas questões são os olhares que a gente tem para a Bíblia e os óculos vermelhos que a gente tem. Porque Cristo, Abraão, muitos homens da Bíblia que se casaram, não Cristo não se casou, no caso do Abraão, no caso do Moisés, no caso Davi, eles mostram uma masculinidade totalmente diferente da que a gente imagina. E eu tenho até um pequeno estudo, uma pequena pregação sobre a questão da masculinidade bíblica. E uma das coisas que a Bíblia ensinou é que ser homem, segundo as Sagradas Escrituras, é alguém que serve de exemplo para a sua família. Alguém que é tão consciente da sua posição enquanto homem, enquanto aquele que, segundo a Escritura, é uma importantíssima, porque ele tem muito mais prazer em servir, e ele conquista a sua comunidade por servir, muito mais do que pela sua questão de ser homem. Isso, para mim, Jesus foi muito claro. Porque Jesus, em momento nenhum, ele deixa de ser filho, em momento nenhum, ele deixa de ser instruído do que falava, de crer naquilo que ele falava, mas nunca descartou, por exemplo, no caso da mulher. A mulher do capítulo 4 de João é uma delas. A mulher me dá nada. Não, eu vou te dar não. Como é que você é judeu? Fala que a mulher samaritana. A mulher se ajuda com a questão de Jesus. Então, a relação de masculinidade na Bíblia, ela é muito mais abrangente e
importante e desconfigurante daquilo que tem por homem, de fato, nessa terra, esse homem macho, forte, brigador, bravo, ele está aquilo que é. E uma frase que eu tenho é que, para ser homem, segundo a Bíblia, a gente tem que liderar ao invés de mandar. E liderar é alguém que está sempre com a gente. É alguém que está, primeiro, realizando. E esse exemplo, para mim, é fundamental. Segunda questão. E agora uma questão, mas, na realidade, você compartilha com quem está assistindo para a gente, que ainda não tomou uma posição lá. Você precisa ser salvo hoje. Qual é aquilo que você precisa? Eu não tenho sentir, eu não tenho escutar, eu não tenho presenciar, experimentar, mas compartilha para a gente uma palavra que mostra que ele está vivendo, nos ouvindo aí, que ainda não conhece o fato de Jesus. O que essa pessoa precisa hoje? Ou o que ela precisa receber hoje? Talvez siga uma árvore para entregar a Jesus, no sentido figurado, e quebrar e ser quebrantado pelo Senhor. Então, eu quero com isso aí fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, né? Paulo ele vai falar lá em Romanos 7 que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal estava sempre diante dele e parece que o mal era muito mais fácil de ser feito do que o bem, né? No versículo 24 ele vai dizer: miserável homem que sou, né? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, né? Se a gente prestar atenção, né, o livro de Romanos, Paulo apresenta um inimigo ali. E esse inimigo não é o diabo. Esse inimigo ali não é demônio, não é potestade, não é nada disso. Esse inimigo que Paulo vai apresentar ali somos nós mesmos, né? Nós somos nossos principais inimigos, né? Então, se tem alguma coisa que eu preciso que Deus me salve sobre todas as outras coisas, eu preciso que Jesus, que Deus me salve de quem eu sou, da maldade que existe em mim, né? E para muitas coisas a gente não precisaria nem de diabo para a gente poder praticar a maldade, né? Tiago mesmo vai dizer, não lembro agora qual é o endereço, ele vai falar assim: olha, nós pecamos quando somos traídos e engodados pela nossa própria concupiscência, né? Ou seja, já existe um mal, uma maldade enraizada em nós, que nós herdamos lá de Adão, né? E que nós estamos a qualquer momento aptos a colocar em prática, né? Eu costumo falar isso na minha igreja, Bruno. Eu falo assim: olha, eu falo isso na aula, na escola dominical. Irmãos, nós não estamos aqui bonitinhos e cheirosinhos aqui na nossa igreja, assistindo uma escola dominical, né? Ou indo num culto, porque a gente é inteligente, porque a gente pesou essa opção e falou assim: olha, tá aqui uma opção muito boa para viver a vida, né? Isso é bom, eu vou viver isso, né? Ou porque a gente não está roubando, ou a gente não está matando, porque a gente teve uma boa criação, né? Eu fui bem educado quando eu era criança, né? Isso é um ledo engano, né? Se eu não estou matando, se eu não estou roubando, se eu estou indo para a igreja, se eu estou seguindo a Jesus, não é porque isso é uma decisão racional, puramente racional que eu estou tomando, mas é porque eu fui salvo. E porque eu fui salvo, agora eu fui liberto da minha libertinagem, né? E agora, uma vez salvo, né, Deus faz com que seja possível que eu tenha uma escolha. E o siga, eu escolha o servir, né? Porque no momento em que eu estava perdido, em pecado, e não tinha sido encontrado por Jesus,
eu não tinha poder de escolha. Que poder de escolha eu tinha? O mundo tenta inverter isso pra gente, né, Bruno? Fala assim, olha, você agora é cristão, você agora é crente, agora você não pode fazer nada, né? Uma vez falaram isso para um amigo meu. Ô, rapaz, você é crente, você não pode fazer nada, você não pode ir em festa, você não pode... Eu falei, muito pelo contrário, meu amigo. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora, deixa eu te perguntar, você está fumando esse cigarro aí, você pode deixar de fumar? Ele falou, eu não posso deixar de fumar, né? Então, assim, Deus nos tira de um lugar em que a gente, na verdade, não tem poder de escolha. A gente é guiado pelos nossos instintos, pela nossa maldade, e a gente nunca conseguiria viver uma vida longe disso se não fôssemos encontrados por Cristo, né? Mas uma vez que a gente é encontrado por Cristo, né, nós somos salvos dessa desgraça, né? E agora nós podemos viver uma vida de liberdade, né? É o contrário, a vida de liberdade ela só acontece depois que a gente tem um encontro com Cristo, né? Veja Paulo, né? Estava fadado a perseguir os cristãos, a matar todo mundo, passar o cerol no povo todo, né? Mas aí, de algum momento, ele encontrou com a luz de Cristo Jesus, né? E ele agora teve liberdade na vida dele, né? E a liberdade dele que Deus, que Cristo entregou a ele, agora o fez ser um seguidor dele, um grande difundidor do Evangelho, né? Cara, o Evangelho, ele me emociona, sabe? Aquilo que o Evangelho faz na vida do homem me emociona e me constrange demais. Porque vendo você falar, eu não sou crente, eu não vou à igreja, eu não sou alguém bonzinho, porque eu sou bonzinho. É exatamente o contrário. Hoje, se eu sou quem sou, é porque um dia em Cristo eu me reconheci pecador. É verdade. É porque em Cristo, hoje ele pode me dar uma nova vida. Porque antes de Cristo, a única coisa que eu queria era satisfazer aquilo que eu era de fato. E o que eu era, alguém condenado nos meus delitos e pecados e com a minha sentença decretada de perdido e para o inferno. Mas quando eu conheço Cristo, Cristo me encontra, Cristo me restaura, Cristo me dá a vida eterna, ele muda o decreto que está sobre a nossa vida. O decreto de perdido e condenado, Deus muda de um decreto para alguém que foi achado, alguém que foi restaurado, alguém que foi feito filho de Deus e que agora pode, em Jesus, ter a salvação da sua vida. E esse é o desejo dessa palavra dessa vida. Para que você, sendo hoje, sendo amanhã, seja ano que vem, que você possa ter a sua vida restaurada em nome de Jesus. Amém. Aquele que estava perdido foi achado por Jesus. Esse tem restauração na sua vida. E aí, a gente encerra hoje. Certamente, eu acredito que foi muito legal, muito bacana para quem viu. Para mim, foi excelente. Para mim também. Eu adoro conversar. E minha esposa até briga comigo que eu falo demais. Mas eu adoro conversar. E eu quero agradecer, Thiago, a você por ter cuidado um pouquinho. Opa! Eu que quero agradecer, meu amigo. É uma grande e honrosa oportunidade estar aqui no seu canal, podendo falar um pouquinho do amor de Jesus e do que ele realizou na minha vida. Muito obrigado pela oportunidade e conte comigo mais vezes. Falar de Jesus, a gente vira com café, um copo de café e a Bíblia, meu irmão, a gente atravessa a madrugada. Eu vou pedir então, Tiago, para que você ore encerrando nesse momento e para que depois a gente possa então encerrar essa nossa live de hoje e amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar. E aí eu estou estruturado, sozinho, a gente vai aí tentar contratar um jogador novo aí para o nosso time, para o time ficar mais reforçado. Legal. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer
por esse momento que nós passamos aqui, Pai, reunidos aqui online. Ó Deus, mas nós cremos que o Senhor tem reservado esse tempo para isso que tem acontecido aqui, para que nossas vidas possam ser edificadas, ó Deus, e muitas outras vidas que estão nos assistindo, ó Deus, e outras que irão assistir também. Ó Deus, nós queremos agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, porque se não fosse isso, Senhor, nós não estaríamos aqui de pé. Ó Deus, e nós só temos a Te agradecer pelo grande bem que o Senhor fez e realizou nas nossas vidas, Pai. Amém. Nós queremos Te pedir, Pai, para esse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Ó Deus, clareza e sobriedade sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra seja de fato o norte que nos guie, Senhor. Ó Deus, nesses tempos difíceis, Senhor. Ó Deus, que essa palavra que nós na qual nós nos debruçamos aqui nessa noite, Senhor, venha servir para abençoar-nos, nos guiarmos, Pai. Ó Deus, que o Seu Espírito, Senhor, possa fazer isso frutificar, Senhor, em nossas vidas, Pai. Porque, para além do conhecimento, ó Deus, nós não queremos nos tornar, como foi dito, Senhor, pessoas mais inteligentes, mas nós queremos, de fato, nos tornarmos, Pai, seguidores verdadeiros de Ti, Pai. Ó Deus, nós queremos ser sal, nós queremos ser luz para esse tempo de escuridão, para esse tempo de caos, de sofrimento em que nós estamos vivendo. Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias. Deus, a família daqueles que estão assistindo essa live também, que todos sejam abençoados pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tiago, obrigado. Dá um beijo nas crianças. Dá um grande abraço na sua esposa. Obrigado, mano. Aí também, um grande abraço aí na família, na criançada, na esposa também. Deus abençoe vocês. As minhas crianças também já estão grandes, igual a sua filha mais velha. Já perdeu a graça já.